Bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Meus queridos seguidores e meus amados e queridos irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês, né? Hoje, no primeiro dia da semana, adorando e cultuando a Deus através do nosso devocional Café com Deus Pai. Como de sempre, né? Começamos com o nosso Cantinho do Coração. E aí, com muita alegria, eu quero estar com vocês compartilhando hoje algo no Cantinho do Coração que é necessário um pouco da sua atenção em poucos minutos. Mas é muito importante, porque a palavra hoje do Cantinho do Coração é sobre gestão. E gestão é um gerenciamento em tudo, no modo geral. Gestão como você vive com sua vida financeira, gestão como você vive no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E eu pergunto a você, como que você está gerenciando essa questão? A questão da gestão é uma organização, é um cronograma, é algo que você precisa fazer e no final ela tem que dar positiva, mesmo que no percurso do mês, do dia a dia, tenha acontecido algumas perdas e alguns prejuízos. Mas o final do mês, o final do trimestre, o final da sua elaboração em âmbito familiar, em âmbito de trabalho, seja como for, na escola, onde você faz parte, tem que dar positivo no final. Se der negativo, é algo que você precisa rever todo o percurso e voltar toda a história, né? Corrigir rotas para que a coisa ande como tem que ser. E aí você vai parar de dizer, eu morro de trabalhar todos os dias de manhã, pego o ônibus lotado, metrô, passo sufoco para chegar e no final do mês não está batendo. Então você tem que parar e analisar e ver o que está acontecendo. Então, se você parar e analisar e ver o que está acontecendo, você vai ter uma noção que você precisa mudar a sua gestão. Analise direitinho os pós e os contras, e aí você vai entender exatamente o que é necessário fazer, porque não é fácil, gestão não é fácil. Requer resiliência, requer paciência, requer o diário, o todo dia, né? A famosa rotina, que alguém não suporta a rotina. Eu conheço alguém que não consegue assistir nenhum filme todo, que não consegue. Então, assim, eu costumo dizer que as minhas maiores vitórias é porque eu não tenho um problema com a rotina, porque a repetição, minha gente, ela é pedagógica. Se você faz algo todos os dias, uma hora vai ficar bom, sabia? Uma hora vai ficar bom. Ah, mas eu já tentei tanto isso, irmã, e só dá errado. Tenta novamente, com calma, com paciência. Vai chegar uma hora que vai mudar. Eu me lembro que quando nós tínhamos CD, DVDs, os cantores, pregadores viajavam, né? E aí a gente achava muito bom quando vendíamos uma caixa completa de CD, de DVD, era maravilhoso, né? Era bom demais. Porém, acabou. E aí muitos cantores e pregadores deixaram, né, de fazer exatamente aquilo que faziam, porque não tem mais o material, mas usa a cabeça, né? Usa uma gestão, põe no teu juízo, que desperta em você o dom que Deus te deu. A palavra diz que desperta em ti o dom que há. Então, se você procurar dentro de você, você tem outra coisa além do que você já tem, você só vai agregar. Então, gestão é justamente isso, agregar valores, princípios, profissionalismo, algo que você faz. E aí a coisa vai funcionar sim, é só você ter um pouco de calma e tudo vai dar certo para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então, que o Cantinho do Coração possa ter sido útil para a sua vida e que você possa juntar tudo isso daí e procurar fazer exatamente algo que venha alegrar o seu coração, o coração da sua família, o seu mesmo, né? O seu próprio coração precisa se alegrar e você precisa entender que há algo de Deus preparado para a sua vida, sendo que as coisas de Deus, ela não é fast food, apesar de que o nosso Deus, ele diz que ele é o Deus de já como ele é realmente, mas Deus, ele é soberano, ele não age pela minha vontade, ele tem a sua vontade própria porque ele é Deus. Eu estou bem abaixo, eu estou na sombra lá embaixo, esperando ele agir por mim, porque ele é que é o meu Senhor.
Ele é que é o soberano, é ele que manda, né? É ele que impõe, é ele que propõe, é ele que resolve, é ele que manda, é ele que provê, é ele que instala, é ele que desinstala, é ele que eleva, aleluia, é ele que abate, glória a Deus, é ele que dá a vida, é ele que tira a vida. A Bíblia diz que ele forma a ferida, ele mesmo sara, não é? Ele é o que complica, descomplica e explica por que complicou. Não é? Então, significado maior de tudo isso é a travessia do povo do Mar Vermelho e a travessia do o povo de Israel no Mar Vermelho, melhor dizendo. Ali foi tudo complicado, mas ele complicou porque Faraó vinha, o mar na frente, e o povo tinha que passar, ficou tudo complicado. Apesar de toda a desobediência do povo, mas ali ficou estreito demais. Porém, ele complicou, aí descomplicou, aí lá na frente, depois da travessia, ele explicou por que complicou. Como assim? O povo de Deus não podia passar. Ele abre o mar, já descomplicou, o povo vem. Mas Faraó tá lá, ó, vindo com o seu exército. Quando o povo tá no meio da travessia, o exército de Faraó entrou, o bonitão ficou lá fora das águas, só assistindo a derrota, né, do povo de Deus, mas ele não sabia que ele estava mandando o exército dele todos se afogarem, porque o que Deus começa, ele termina. O que ele faz, fica feito. Se ele abriu o mar para o povo passar, como ele abriu, automaticamente ele não ia deixar o povo de Deus morrer lá. Ele não ia deixar o seu povo morrer. Ia morrer quem ele não autorizou entrar. Então, se ele não autorizou entrar o exército de Faraó, podia se preparar que o povo ali ia morrer sim. E como morreu? Faraó ficou do lado de fora. E teve que voltar batendo na lata para o Egito sem o seu exército. Só o seu cavalo, a sua pequena carruagem, ele voltou para lá, derrotado. E o povo de Deus passou. E do outro lado, o que aconteceu? Miriam pegou o pandeiro e cantou e dançou. Por quê? Ela, em outras palavras, ela dizia: Deus complicou, descomplicou e explicou por que complicou. Gente, isso é fantástico, né? Então, a sua vida acontece dessas formas, né? A gente tá ali naquela pegada e de repente a coisa desmorona. Calma, recomeça. Tá certo? Porque isso é gestão, isso é resiliência, isso é estar na presença de Deus todos os dias, crendo que o provedor maior da nossa vida é o Pai Celestial e ele vai prover o necessário para a minha vida, para a sua vida e para tudo que está faltando, ele vai mandar porque ele é fiel, tá certo? Fechando o nosso cantinho do coração e indo às pressas para o nosso devocional Café com Deus Pai. Hoje, dia 26 de julho, domingo, primeiro dia da semana de 2026, 26 de julho de 2026, primeiro dia da semana, nós estamos com um tema muito bonito, o segredo da boa gestão, não é? Então, você agora vai entender qual o segredo dessa gestão. Baseado no Salmo 119, versículos 104 e 105, diz assim, olha: ganho entendimento por meio dos teus preceitos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 104 e versículo 105. A temática do Café com Deus Pai hoje diz o seguinte: priorize Deus para que seus planos sejam bem-sucedidos. Quando você prioriza Deus em tudo, a palavra de Deus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu me disponho a buscar a Deus em primeiro lugar, automaticamente eu estou dizendo para Deus: o Senhor é primazia na minha vida. Quando eu falo: Deus, eu estou aqui para te agradecer a noite que passou, o dia que chegou, e mais um dia, Senhor, que o Senhor me deu para me viver. A misericórdia me alcançou, o fôlego de vida retornou, eu voltei do sono, né? E aí acordei porque a tua boa mão me sustentou, Senhor. Por que eu estou falando assim contigo, Deus? Porque muitos deitaram, muitos dormiram e não tiveram mais o privilégio de acordar. Mas glória a Deus pela minha vida, pela sua vida, que nós deitamos, dormimos, acordamos e estamos vivos, de pé na presença de Deus. E isso é agradecer a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Vai se alimentar? Curva a cabeça, agradece a Deus pelo alimento. Ah, irmã, mas hoje é ovo. Agradece do mesmo jeito, gente. Ovo é o melhor e maior alimento que existe, é muito gostoso. Então você agradece a Deus pelo ovo, agradece a Deus pela maminha, agradece a Deus pela picanha, né? Agradece a Deus pela polenta. Gente do céu, aprendi ontem a fazer polenta. Gente, foi maravilhoso. Eu comi uma polenta feita por mim, recheada com galinha
Galeto feito ao assado de panela com aquele molho por cima. Que delícia! Comi polenta no almoço, comi polenta na janta, estou querendo comer polenta de novo, que foi bom demais, né? E aí uma pequena porção, né? Sempre usando a gestão alimentar. Não pode exagerar, tem que ser sob medida, porque estamos num processo de perca de peso. Eu digo eu e algumas pessoas que também estão lutando para baixar, mas para a honra e glória do Senhor, já estamos com 18 quilos a menos, para a glória do Eterno, né? 6 meses de academia, 6 meses de gestão alimentar, né? Uma reeducação alimentar, e o nome do Senhor tem sido glorificado. E isso tudo muda em nós, né? Muda cabelo, muda pele, né? Muda tudo, sai mudando tudo, porque toda alimentação que era lixo não entra mais. O lixo tem que ser colocado no lixo. E aí você tem que comer aquilo que é bom para você, para o seu organismo, né? Você dorme bem, vive bem, caminha bem, e é isso, tá bom? Então, priorizar a Deus para que seus planos sejam bem-sucedidos é extremamente necessário. E conta-nos a história da seguinte forma. Vem comigo aqui no Café com Deus Pai, que o tempo passa, hein? Nenhuma empresa pode prosperar sem uma gestão, sem uma boa gestão. Não tem, né, como prosperar. O sucesso de um projeto depende, dentre outras coisas, de visão clara dos objetivos, planejamentos estratégicos para alcançá-los, administração de recursos, avaliação de desempenho e ajustes de tempo em tempo. É necessário ajustes de tempo em tempo. Da mesma forma, não podemos ser bem-sucedidos na vida espiritual se não soubermos valorizar uma boa administração, não é? Se você não souber valorizar uma boa administração espiritual na sua vida, você vai viver uma vida sempre revoltada com N coisas. Lembra de Asaf? Se você começar a ler os salmos de Asaf, enquanto ele não entendeu que o justo vive diferente e que o justo não pode comparar a vida dele com o ímpio, porque o justo ele vive em lugares altos. Você foi chamado, separado, escolhido para viver o melhor de Deus. Enquanto Asaf não entendeu isso, ele se baseava pela vida do ímpio, né? Ah, porque o ímpio comprou o carro e eu tô a pé. Ah, porque o ímpio tem uma casa e eu moro de aluguel. Ah, porque o ímpio tem isso e eu... Não, você não tem que comparar dessa forma. Você tá morando de aluguel porque é permissão de Deus. Você tá a pé porque é permissão de Deus. Mas na hora que Deus quiser, ele vai te dar um carro. Na hora que Deus quiser, ele vai te dar uma casa própria. E eu já tô me apropriando. Então, o que acontece? Você precisa entender que o viver com Deus, o espiritual, viver com uma vida espiritual com o Senhor, não depende de coisas materiais, de coisas que alguém tem mais que você. Acaba com isso, não é competição, minha gente. Viver no Espírito é viver cheio da graça, é ter a convicção de que o amanhã já está preparado, é saber que você vai se alimentar 3 vezes ao dia, você vai ter paz, você vai deitar, vai dormir, acordar, vai passar alguns perrengues, mas o Senhor nunca te deixará na mão, Ele sempre vai prover o necessário para a sua vida, e isso é uma vida espiritual controlada pelo Eterno, é conforme a vontade soberana de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, é perfeita, agradável e não causa danos. Agora, quando eu me coloco em uma situação de vulnerabilidade e que só sei reclamar, que não sei agradecer, aí fica difícil, né? Mas que o eterno Deus possa te orientar e que você não viva essa história, mas que você viva gratidão a Deus. Eu tenho uma ovelhinha que me segue aqui, que tudo dela é gratidão sempre, gratidão a Deus por tudo sempre. Isso é muito louvável, agradecer. Eu costumo dizer que as minhas maiores vitórias é porque eu vivo uma vida de gratidão a Deus. Tudo que falta acabou, então vai chegar o novo, é só você agradecer. Ah, vou me desistir. Não, calma. O Deus da glória, ele vai prover e vai dar tudo certo para a sua vida. Veja, a primeira coisa que precisamos saber em relação ao que diz respeito ao gerenciamento da nossa vida é que não damos conta sozinhos. Primeira história, não damos conta sozinhos. Devemos caminhar junto com o Espírito Santo, nosso conselheiro. Precisamos da orientação, do direcionamento e do auxílio do Espírito, pois é Ele quem nos mostra o que precisa ser feito, aponta as áreas em que temos de melhorar. Ele vai dizendo pra gente, a gente veste uma roupa, o Espírito Santo fala, essa roupa aí não tá legal não. Essa roupa aí não tá combinando com você. Essa roupa aí não tá muito legal não. Vai pra academia, vigia aí no que tu vai vestir, porque você é crente, né?
Ah, mas eu não estou falando de usos e costumes, não, pelo amor de Deus. Eu uso calça comprida, eu uso bermuda, eu uso blusa sem manga, tranquilo, não tem problema. Agora tem que ver a decência do teu corpo, né? Porque teu corpo não pode escandalizar o olho do ímpio, mas que você pode se vestir bem, você pode se vestir bem. O que é eu, uma fofinha ainda, estar usando roupas indecentes para chamar a atenção dos demais? É ficar ridículo, sabe para quem? Para mim mesma. Porque quando alguém tá rindo, ou então eu tô rindo de alguém, eu tô rindo de mim mesma. Porque quem tá ridículo sou eu, quem tá mal vestida sou eu. Então você tem que olhar no espelho e tomar o Simacol e dizer: não, vou mudar essa veste, vou fazer outro estilo aqui e vou de calça comprida, vou de bermuda, vou de meião, tênis muito chique, tal, pá, mas dentro dos parâmetros, para que não haja escândalo, porque alguém fala: ah lá. Olha aí como que a crente vai para academia, né? Então a gente tem que ver isso aí. Outro dia eu vinha da academia e alguém falou assim, tá vendo aí, ó? Uma roupa de academia decente? O que é isso? Tá vendo que você pode malhar com decência? E quem falou isso? Os homens. Por quê? Do jeito que eles observam, eles querem ver carnes, eles também observam quem vai fazer o mesmo exercício que a outra foi com roupa mais decente, não é? Não precisa exagerar. Você tem que estar ali, é para perder peso, é para colocar as mobilidades em dia. Você não vai para lá para desfilar, você não vai para lá com segundas intenções, você tem que ir para lá para cuidar da sua saúde, como todos estão indo para lá. Esse é o meu objetivo. Quando termino os exercícios, eu não tenho que ficar curtindo e olhando para quem está bem vestido, mal vestido, corpulento, corpão sarado. Não, não, simplesmente terminou, o caminho é um só, casa. E aí a gente começa a ter uma gestão em todas as áreas, e o diferencial é esse, porque o povo de Deus, ele é o povo mais feliz da terra, porque nós somos diferenciados pelo céu. Somos da terra, mas somos cidadão celestial. Oh, glória a Deus! Além disso, precisamos aprender a fazer boa administração de nosso tempo e priorizar a leitura da Bíblia e a oração, a fim de que na comunhão com Deus possamos conhecê-lo melhor e compreender sua vontade. Temos que ler a Bíblia, tá? Temos que orar mais, temos que ler a Bíblia, isso também serve para mim. Eu leio a Bíblia, mas eu tenho que ler mais, tenho que orar mais, tenho que buscar mais. Por quê? É algo que é sem fim, o poço é profundo. E todos os dias temos que ler sim a palavra do Senhor. Claro, com certeza. A correria do dia a dia e demandas de casamento, filhos, casa, trabalho ou estudo não podem nos distrair de dedicar tempo ao estudo da Bíblia e aos nossos momentos na presença de Deus. Temos que ter os nossos momentos na presença de Deus. Temos que ter. Você tem que ter o seu momento com o Senhor. Agora mesmo eu estou tendo um momento com Deus junto com vocês. O Café com Deus Pai, ele nos ensina a estar sempre perto do Senhor. E aquele que aprende e coloca em prática, ele vive bem melhor. Não se engane, não é de qualquer jeito que você terá uma vida plena. Se você não fizer a sua parte como cristão, é de suma importância que aprendamos a cuidar corretamente da nossa vida. Deus nos concedeu o Espírito para nos conduzir. A palavra que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para nos direcionar, conforme Salmo 119, versículo 105. Esse nos permite viver segundo a vontade e o propósito do Pai, a exemplo de Cristo. Então, o Pai deixou Jesus como esse exemplo maravilhoso, para seguirmos o seu exemplo. Ele falou: sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. Então, no momento que eu decido a seguir a Cristo, no momento que eu decido a viver com Cristo algo diferente, automaticamente eu estou dizendo para todos: eu sou diferente. Eu sou crente na pessoa de Jesus. Eu não vou me corromper com o mundo. Eu não vou comer as bolotas do rei do Egito. Eu não vou. Por quê? Porque eu estou decidido a viver o melhor de Deus para a minha vida. E se eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, eu vou viver. É só eu querer. Então, que você possa ter guardado essa palavra no seu coração, o segredo da boa gestão, não é? Priorize Deus para que seus planos sejam bem-sucedidos e que o eterno Deus te cubra de bênçãos. Se eu fosse contar aqui projetos, né, como Neemias, né, como José,
que passou por vários problemas, várias problemáticas dentro da promessa, mas quando chegou a vez dele, ele administrou, foi tudo. Ele administrou, foi um estado, né? O estado do Egito, né? Ele foi o governador. Então, assim, tudo é baseado em uma gestão. Analise todos os detalhes, os pormenores. Se você trabalha com uma agulha como Dorca, administre a gestão. Se você é só uma doméstica, administre sua casa com decência. Aquilo que vem para sua casa, não pode haver extravios, não pode haver destruição dentro da alimentação. Conserve, observe. E agora eu vou dar uma dica à turma da cozinha aí, olha, quando você comprar a cuba de ovos, que vem 30 ovos, ela geralmente vem plastificada, tem uns que vem até com um plástico tipo silicone por cima, né? E tem gente que do jeito que vem põe na geladeira. Tá errado. Você tá forçando o seu gás a acabar. Você tá forçando as coisas da geladeira não gelar como tinha que ser. Por quê? Porque aquele material onde estão as caixinhas que coloca um por um do ovo ali, aquilo ali aquece o ovo. É para aquecer o ovo. Quando põe o plástico é para conservar mais ainda. Então quando você coloca na geladeira, aquela quentura que tá naquela embalagem vai toda para sua geladeira. E quem absorve isso é o gás. Quem absorve isso é o motor da geladeira. Não está estragando sua geladeira. Então, antes de guardar os ovos, retira toda a embalagem, né? E o bom mesmo era colocar em outra vasilha que não seja aquelas cubinhas de ovos que vem, né? Que é aquele material, ele é aquecedor, ele aquece. E aquilo ali é reciclado, vem de N coisas para ser feito aquilo. Então, fica a dica, tá bom? Quer ter uma geladeira a vida toda? Faz o que eu tô dizendo, tá bom? A minha já passa de 20 anos, nem o gás foi trocado e nem a borracha, porque o cuidado é muito grande. Ela tá idosa porque a idade chegou, mas ela tá funcionando, beleza, beleza, tá bom? Que Deus te abençoe, é uma pequena dica para você entrar numa gestão aí da sua casa e depois eu dou mais dicas com o passar do tempo, porque o tempo estourou. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você tenha o primeiro dia da semana abençoada, né? E que o final de semana seja maravilhoso para você e toda a sua família. E não esqueça, priorize Deus para que seus planos sejam bem-sucedidos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que a ti pertencer e, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração. É o Café com Deus Pai. Deus te abençoe muito. Fica com Deus.